Olá, meu nome é Laila Garrone e eu falo direto de Nova York, onde acontece a Assembleia Geral da ONU. Este ano, o Instituto Claro foi convidado a participar de parte da programação do evento. Aqui comigo está Dani Gomiero, que é a vice-presidente de projetos do Instituto Claro e é quem está acompanhando mais de perto essa agenda. Dani, ontem você começou sua participação com um café da manhã com Gary Stoll, que é o diretor da área de fundraising da Unicef. Nos conta como que foi esse encontro. Bom, esse encontro inicia a nossa agenda aqui na Assembleia Geral da ONU, a agenda do Instituto Claro, da Claro Brasil. E esse café da manhã ele foi muito importante porque a gente conseguiu discutir um pouco sobre 3 questões principais, para iniciar, para esquentar, né, a conversa. Um deles, a evolução e o caminho da educação no Brasil. Nós somos parceiros do Unicef há quase 3 anos e nós temos vários tipos de parceria. Uma em especial está ligada à distorção e idade séria no país. E a gente precisa falar sobre isso. Crianças e adolescentes que saem da escola por questões ligadas ao trabalho, à renda familiar, muitas vezes até conectado a outras questões sociais de vulnerabilidade, como drogas, e aí ele fica atrasado na escola. E quando ele volta para a série que não é mais dele, não é a série que o representa em relação à idade, e isso é um indicativo que nós temos um problema. Então, eu e o Gary, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Como essa parceria tem tido bons resultados e tem tido um efeito importante nos municípios que aderiram a essa iniciativa do Unicef com a parceria da Claro, para que a gente consiga, nesse indicador, que é esse indicador da distorção, para que a gente consiga diminuir o percentual de crianças e adolescentes fora da sala de aula. Hoje é um problema no nosso país. Então, esse foi um dos principais temas que nós batemos um papo e conversamos, né? A evolução dessa iniciativa. Um segundo tema muito importante que nós discutimos e que em breve teremos novidades também no Brasil pela Claro e pelo Instituto, e é a questão da segurança na internet para as crianças e para os adolescentes. Esse é um tema extremamente importante, relevante, né, para o nosso país e também para o mundo, que é o tipo de acesso e a qualificação de acesso que essas crianças e adolescentes têm hoje na internet. A gente, como um provedor desse serviço, a gente tem a responsabilidade, é uma responsabilidade social, a responsabilidade de tratarmos esse tema. E o terceiro ponto, tão importante quanto os outros, é a questão da mudança climática no mundo. Então, essa pauta é uma pauta que está presente aqui na Assembleia Geral da ONU. Crianças e adolescentes também se preocupando, se reunindo com o Unicef, se reunindo com a ONU para a discussão de como a gente melhora, de como a gente evolui e de como a gente cuida da questão climática. É um problema social, é um problema político, é um problema econômico, mas que a gente tem que reconhecer que está aí e que a gente precisa fazer algo. O Gary, inclusive, disse para mim que ficou muito surpreso positivamente, primeiro, pelas crianças terem assumido a causa para si, né? Trazendo isso. Tivemos várias manifestações na semana passada, inclusive aqui em Nova York, mas também espalhadas pelo mundo, por iniciativa delas. E aí, assim, eu acho que elas já começam a fazer um futuro melhor, porque elas estão fazendo acontecer no presente, nesse momento. E a outra programação que você participou ontem foi um encontro para falar sobre inovação para acelerar a educação. Conta um pouquinho do que foi debatido. Eu acho que esse encontro ele veio super ao encontro do que nós precisamos. Usar a tecnologia a favor da educação. Inclusive, essa fala é o que nós usamos no Instituto Claro, né? Um dos nossos lemas. A gente está muito conectado com as necessidades do Brasil em relação à educação e a gente promove a conexão, né, que nós temos usando a tecnologia a favor disso, né? A gente viu um case da Gâmbia, que também tem questões ligadas à educação,
E alguns pontos principais que foram abordados e que eu acho que serve muito para o que a gente vive e para a nossa realidade. Primeiro, a importância de trocarmos boas práticas. Então, esses encontros, eles servem para isso, para a gente ver o que outros países, outras nações estão desenvolvendo, estão fazendo. Isso engrandece, isso traz sabedoria, a troca de conhecimento, compartilhar conhecimento é extremamente importante. Além disso, essa troca de experiência e essa construção das boas práticas que eu falei, elas são feitas por pessoas diferentes, por realidades diferentes, visões de mundo diferentes. E isso traz um conhecimento muito mais enriquecedor. Isso é diversidade na prática. Uma outra coisa que é muito importante e que foi dita lá é a gente reconhecer que, de fato, nós temos ainda muitas crianças e muitos adolescentes fora da escola. Quando a gente reconhece isso, a gente tem, não é facilidade, mas a gente consegue planejar melhor aquilo que a gente quer fazer. E isso é um problema mundial, não é um problema exclusivo do Brasil. Então, quando você escuta essas novas práticas, você escuta o que as outras nações elas estão fazendo, isso de alguma forma traz um conhecimento novo que de repente pode ser aplicado para a nossa realidade. A inovação ela é extremamente importante para a educação. E a inovação, ela passa não só pela tecnologia, ela passa por assumir riscos. Quando a gente reconhece as questões que estão ligadas à melhoria da educação, a gente também está dizendo que a gente tem que assumir riscos. A gente tem que testar outras fórmulas, outros jeitos de fazer a educação. E de tudo que você viu ontem, tudo que foi debatido, o que mais te marcou? Acho que para mim a lição mais importante ontem, além do que eu vivi, senti, ouvi, aprendi, foi a fala da ministra da Gâmbia, que disse o seguinte: dado e inovação é o futuro para aqueles que já têm acesso, mas pode ser somente o próximo dia para aquelas pessoas que são mais vulneráveis. Eu acho que essa é a grande lição da noite, é a grande lição do evento e faz a gente refletir de fato sobre o que estamos fazendo e como estamos usando essa tecnologia.